alunado! Tudo bem? Professor Rufino aqui na área. Salve, salve! Tudo de bom para vocês. Que Deus os proteja. Vamos para mais uma semana de aula de português. Chama a galerinha, chama a família para assistir a aula de português. E hoje é interessante, ó. A aula nós vamos trabalhar aí dois grandes aspectos da sintaxe, o sujeito e o predicado. São termos essenciais, pessoal, numa oração. O sujeito e o predicado, a gente estudando eles, a gente compreende melhor as frases, a gente constrói melhor as frases e as orações. Vem nessa com a gente, vem identificar os sujeitos. Aí, numa aula posterior, nós vamos trabalhar os mais diversos tipos de sujeito. Pode ser? Vem com a gente. Conforme combinamos, estamos aqui para trabalhar sujeito e predicado com vocês. Numa aula de mais ou menos 30 minutinhos, nós vamos identificar em textos a estrutura básica da oração, em especial esses dois elementos essenciais. Por que eu digo essenciais, galerinha? Por quê? Porque são essenciais, não podem faltar. Eles têm que estar ali para que a informação da frase possa ser completa. Beleza, pessoal? Veja só o seguinte, olha essa coruja simpática, dizendo que o conceito de sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. Então, aquilo sobre o qual eu estou declarando algo, eu conceituo de sujeito. E a coruja sabida, a coruja professora está dizendo que o predicado é o que se declara a respeito do sujeito. Então, aquilo que eu declaro a respeito do sujeito é o predicado. Aquilo, ou seja, o ser sobre o qual eu declaro algo, que esse algo vai ser o predicado, né? Eu chamo de sujeito. Olha que legal, é uma via de mão dupla, né? E assim a gente vai formatando um conceito bem teórico, bem legal sobre esses dois termos essenciais da oração. Tá aí, sujeito e predicado são os termos essenciais. Então, se alguém te perguntar, o que tu aprendeu hoje na aula do tio Rufino? Eu já aprendi que sujeito e predicado são termos essenciais dentro de uma oração. Aí a pessoa ainda vai querer te testar ainda mais. E o que é uma coisa essencial? Aí tu vai dizer, uma coisa essencial, ora, bolas, é uma coisa muito importante. É algo que não pode faltar, tá certo? É algo que é imprescindível, olha aí. Então são os termos essenciais da oração. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de que quem se fala, o predicado é a informação dada sobre esse sujeito. Então o sujeito é aquilo ou quem sobre o que eu falo algo, né? Exatamente. E o predicado é essa informação propriamente dita. É esse meu falar sobre esse sujeito. Isto é o predicado. Veja só aqui. Os estudantes organizaram a homenagem. Olha só, vocês, né? Dia 11 de agosto foi comemorado o dia de vocês, né? Os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? A gente faz essa perguntinha para a gente ir já se familiarizando e identificar o sujeito da ação verbal. Ora, tá óbvio, fim, os estudantes, cara. Então, organizar a homenagem é uma informação dada sobre esses estudantes. Então, organizar a homenagem é o predicado, não é mesmo? Os estudantes, logo, é esse sujeito da oração. Olha só. Professor, tá fácil. O que foi feito? Ora, organizar uma homenagem. É isso que foi feito. É a ação exercida pelo sujeito. Organizaram a homenagem, logo esse é o predicado da oração. Para mim isso aqui é muito fácil, muito óbvio, não é? Mas para você que está construindo agora esse conhecimento da análise sintática, você ainda pode se perder.
Mas veja que não é tão difícil, galerinha. Por isso mesmo que eu não vou aceitar errar as questões, tá bom? Quando a gente for para a prática. E nem você vai poder errar as questões aí na sua provinha, que o professor está elaborando, ou em algum simulado externo que a SEMEC possa colocar, que está colocando, na verdade, né, para nós, para vocês. Tem o simulado de língua portuguesa e matemática, possivelmente vai cair uma questão de identificação do sujeito, e você já deve estar afinado, de identificação do predicado, e você já está afinado. Vamos para outro agora. Vamos sair de seres que agem, seres humanos. Vamos para uma palavra mais neutra, né, digamos assim, que não é um cidadão, não é um humano. É um substantivo qualquer. O discurso, O discurso foi modificado, olha só. Então é uma informação que eu estou dando sobre esta palavra aqui, substantivo, abstrato, que está na função sintática de sujeito. Aqui, ó, a palavra estudante, também um substantivo, está no plural, estudantes. Um substantivo no plural, está na função de sujeito. Então, foi modificado. Ó o verbo aqui. O verbo... Aí, ó, verbo ser conjugado no passado. O verbo organizar conjugado no passado. Então, o verbo é exercida essa ação aqui por meio desse sujeito. Sabe que pode vir uma pergunta desse tipo, tá certo? Pode vir uma pergunta exatamente lhe incentivando a dizer qual é a relação que há entre esse verbo e essa palavra estudante, ou quem é que exerce a função de organizar. Pode vir uma pergunta dessa de forma mais indireta. Não vai lhe perguntar quem é o sujeito, retire da frase o sujeito. Ele vai perguntar quem é que exerce a função de organizar. Aí é claro que tu já percebe que ele está se reportando na questão ao sujeito. Vamos lá. O que? Algo foi modificado. Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado da oração, não é? O que foi modificado? O discurso, não é? Então ele disse algo que ele ainda não queria falar diretamente do discurso, para não já te dar a resposta, né? Então o que? Algo foi modificado. Aqui ele trouxe primeiro o predicado. Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado. O que foi modificado? Agora sim, o discurso. É do discurso de que se fala. Logo, esse é o sujeito da oração. Olha só. É interessante que nessa formatação que está aqui, ó, nós temos ainda até um sujeito, um verbo de ligação. Nós vamos precisar dessa informação mais tarde, e eu já vou me adiantar, que eu não sou menino. Nós temos, toda vez que nós tivermos um verbo de ligação que está ligando um sujeito a uma qualidade, nós vamos ter, ó, um predicativo do sujeito, um verbo de ligação. Então nós vamos ter um tipo de predicado X, que eu não quero revelar agora. Aguenta aí, até o final da minha aula para tu saber. Como esse verbo aqui ele é de ação, não é de ligação, nós vamos ter um outro tipo de predicado, que só na aula depois, na próxima aula, que eu vou revelar que tipo de predicado é esse. Ordem do sujeito na oração. Hoje eu estava ministrando uma aula em outro lugar, galerinha, e a gente estava falando dessa ordem, não é? Essa inversão da ordem direta, da ordem inversa. Estava trabalhando até as figuras de linguagem, que vocês possivelmente já viram algumas, não viram todas, mas já viram algumas figuras de linguagem. E quando há essa inversão, quando eu jogo o sujeito lá para a ponta da oração, trago o verbo para o início, tem uma figura de linguagem responsável por isso, que a gente chama essa figura de linguagem, que eu estava a ensinar para a galerinha hoje, é o hiperbato ou inversão. Ó, hiperbato ou inversão. Estou trazendo isso à tona para que tu entenda que na linguagem a gente pode usar uma oração numa formatação direta, que aí fica fácil, não é? Sei lá, o menino rasgou o caderno, rasgou o papel, então ordem direta, não é? Rasgou o papel o menino, olha aí,
já foi toda uma ordem inversa, né? Eu já inverti tudo. Já trouxe o verbo para frente e levei o sujeito, o objeto do verbo para o final, não é? Rasgou o papel o menino, já joguei o sujeito para o final. Essas inversões, se a gente não tiver cuidado, a gente pode deixar a frase meio que confusa, viu? Meio que ambígua. É preciso saber construí-la direitinho. Então, a forma direta, quando o sujeito vem antes do predicado. Então, essa é a mais natural, essa que você aprende. Sua professora nunca vai começar lá no seu jardim de infância lhe ensinando a ordem inversa, não. Porque a ordem inversa ela é um pouco mais complicada, ela já é um estilo literário, ela já é uma figura de linguagem. Olha aí, os formando e os professores empenhados organizaram a festa. Organizaram a festa, os formandos e professores empenhados. Poderia ser desse jeito, mas não, eu quis daquele jeito lá, ó, na ordem direta, que é a próxima agora que eu vou inverter, ó. Ordem inversa. Quando o sujeito vem depois do predicado. Aqui é o sujeito vem antes, é a natural. O sujeito vir depois é a ordem inversa. Aí sim, aqui é a figura de linguagem. Figura de linguagem chamada de inversão ou hipérbato, ou hiperbato, não é? Veja só o que significa. É inverter a ordem natural dos elementos. Veja que aqui, na ordem direta, eu começo com um sujeito. Nesse caso, coincidiu de ser um sujeito composto, porque é os formandos os professores, ou seja, os alunos e os professores organizaram a festa. Aí aqui, na ordem inversa, eu preferi começar pelo verbo. Organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Olha aí. Beleza? Esses empenhados aqui é uma qualidade desses formandos e desses professores. Agora vamos ver no meio do predicado. Vamos jogar agora o sujeito bem no meio. Quando o sujeito aparece no meio do predicado, que continua sendo uma inversão, ficou assim. Empenhados, os formandos e professores organizaram a festa. Olha aí, eu só trouxe aqui esse atributo, não é? Esse adjunto aí, adnominal, natural de ficar mais para o fim, eu trouxe ele bem para o início logo. Não comecei com o sujeito não, comecei com essa qualidade aí dada ao sujeito, com esse predicativo aí do sujeito. Então veja, interessante, empenhados, vírgula, os formandos e professores organizaram a festa. Eu lhe digo que esses dois aqui são mais fáceis de entendimento, não é? A maneira direta nem se compara. A maneira direta é sempre a mais fácil para entendimento, não é? Essa aqui também, por causa da vírgula, ficou bem claro, porque eu poderia dizer assim, ó, empenhados os formandos, né? Se eu não fizer essa pausa, já dá uma confusão. Mas agora, ó, empenhados os formandos e os professores, então eu já entendo que tanto um como o outro estava dedicado, estava empenhado, estava envolvido, organizaram a festa. Então, ao meu ver, essa forma direta e essa daqui, as que ficam mais claro no entendimento mais rápido da gente. Núcleo do sujeito é um elemento dessa aula que você também não pode deixar de fora. O que é que eu entendo por núcleo, tio Rufino? Núcleo é toda e qualquer palavra importante dentro daquele segmento, dentro daquele sintagma nominal. Núcleo é todo e qualquer elemento nuclear, não é? Olha o núcleo de um ovo, por exemplo, né? A gema, digamos que o núcleo de um ovo seja a gema, né? Que lá na biologia, na ciência, o professor ensina pra gente o núcleo da célula, né? Os sujeitos das orações podem ser formados por mais do que uma palavra, claro, porque tem os adjuntos, tem os artigos, definidos, indefinidos, que ficam orbitando em torno da palavra principal, não é? Essa palavra principal nós vamos chamar de núcleo, e essas outras palavrinhas nós vamos chamar de adjuntos, não é? Porque são tão adjuntos porque estão ao lado, estão juntos. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal. Olha aí, que legal, professor. A que tem mais significado para o sujeito. Lembre-se que o verbo deve concordar com o núcleo, com o sujeito. Rufino, e quando houver duas palavras muito importantes
que as duas são igualmente principais. Ah, aí sim. Nós vamos ter dois núcleos. Então nós vamos ter um tipo de sujeito que eu só vou revelar na próxima aula. Aí, professor, desse jeito você vai só me segurar para assistir todas as aulas suas. Agora vamos falar um pouco sobre o predicado, propriamente dito. Primeira informação, cara. O predicado possui verbo, não é? Nem que seja de ligação. Ele possui verbo. Na oração, o que não é sujeito vai ser predicado. Legal, professor, entendi. Então, tudo aquilo que não faz parte do sujeito, vai fazer parte do predicado. Então, tudo eu vou chamar de predicado, exatamente. Imagina eu estar com uma oração aqui, eu divido bem no meio. Pam, corto bem no meio com aquela barra. Para cá é o sujeito, para lá o predicado. Se for na ordem direta, né? Se for na ordem inversa, eu localizo o sujeito. Ele pode estar lá atrás e o predicado na frente. Vai depender muito da ordem. E isso nós já estudamos. A ordem direta e a ordem inversa. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Enviou 100 rosas à namorada, o rapaz apaixonado. Olha aí, eu poderia inverter, não? Mas não é porque eu inverti que o rapaz apaixonado não ia deixar de ser o sujeito. Então, se minha tela riscasse, se ela fosse uma touchscreen que eu pudesse riscar, desenhar aqui, aí eu passava um facão, tchum, bem aqui no meio, ó. Pam! Olha a análise sintática que o professor faz na sala. Esse lado é o Szão de sujeito e esse lado é o Pzão de predicado. Ah, Rufino, legal. Rufino, então quer dizer que o sujeito é o rapaz apaixonado. Isso, tudo isso é o sujeito. Mas só que apaixonado não é importante. É não, Rufino, é não. Rapaz, mas eu tenho que dizer que ele está apaixonado. Ah, tu diz porque quer, mas ele não é o núcleo. O O não é importante. Importante aqui é rapaz. Ah, Rufino, então já identifiquei que rapaz é o núcleo. Tem uma, duas, três palavras compondo o sujeito, mas uma é a mais principal. Exatamente, coleguinha. Come uma pipoca, come. Calma, não se engasga. Isso. Exatamente. Cola na gente que é sucesso. Então tá aí, ó. O rapaz é o sujeito, apaixonado, né? Enviou 100 rosas à namorada. Seria o predicado. As configurações não ficaram tão legal, mas veja que vai até aqui, né? Houve fraude eleitoral no Paraná. Ih, pegou agora, hein, Rufino? Ninguém sabe aí identificar nenhum verbo. Não, tem verbo sim, cara. Tem um verbo impessoal, que é o verbo haver. Não tem nenhum sujeito, aí eu só vou ensinar isso aí na próxima aula, esse tipo de sujeito que vem com esses verbozinhos aqui, chamados de verbos impessoais. Deixa só, oração sem sujeito, OS, viu pessoal? OSS, oração sem sujeito. Aqui só tem predicado. E por que eu tenho que falar dela? Porque eu estou falando de predicado. Vai haver um momento em que a oração todinha, ela todinha é o predicado. É mesmo, filho? É, tá aí um caso. Ela todinha é um predicado. Então, é uma oração sem sujeito. Ah, Rufino. Então é possível existir oração sem sujeito, mas oração sem predicado não pode. Exatamente. Palmas para você que chegou nessa conclusão aí. Estudaremos próxima semana o predicado verbal, tá certo? Nós vamos estudar próxima semana esse. Mas hoje nós vamos ainda falar nesses minutinhos que falta do nominal e do verbo nominal. Nominal tem verbo de ligação. Verbo nominal tem os dois, um de ação e um de ligação. Primeiramente tem que entender o que é verbo intransitivo, é aquele que não pede complemento. Maria chorou e pronto. Então eu tenho um predicado verbal, ele não pede complemento. Aí esse X é para dizer que não tem nada depois de chorou. Maria chorou, cara. Por quê? Aí já é curiosidade tua. Mas não tem complemento nenhum. Então ele é verbo intransitivo. A bomba explodiu, da mesma forma, pessoal. Explodiu onde? Na favela? Explodiu onde? Na igreja? Aí o lugar não é complemento, aí já é curiosidade, já é elementos, vamos dizer assim, acessórios. Chegou o novo Golf, o carro, né?
o novo Golf chegou. Aí sim, veja só. Nós temos aqui o novo Golf como sujeito e chegou, pronto, acabou a história. Então, quem chegou? O novo Golf. Então, o novo Golf é o sujeito. Chegar também transitivo. Ah, o novo Golf chegou na empresa, o novo Golf chegou no mercado. Aí no mercado, na empresa, já vai ser um acessório de lugar. Aí, ó, tava na ordem inversa, agora eu botei na ordem direta. Beleza? Legal, professor. Isso é verbo intransitivo. Agora, verbo transitivo indireto, não é? Vê se eu não pulei o direto. Pulei não. Foi o indireto. O indireto vai ter complemento e vai ter preposição, meu amigo, o indireto. Olha só, que interessante. Tem que ter complemento e com preposição. Guarda essas informações. É transitivo indireto, porque tem que ter complemento e com preposição. Aninha gosta. Se eu chegar para te dizer que a Aninha gosta, tu vai logo perguntar de quê? É óbvio que o verbo gostar exige de um complemento. Então, de pirulito é o objeto desse gostar e a preposição está aqui, ó. É por isso que é indireto. Beleza, galerinha? Legal, filho, entendi. Exatamente, verbo transitivo. E aqui é a preposição, o de. E aí nós temos o objeto indireto, por isso o verbo transitivo indireto. Maria se preocupa com o marido. Quem se preocupa com. Ah, entendi, professor. Tem o objeto da preocupação, exatamente, por isso é verbo transitivo. Com o marido vai ser o objeto indireto. O com é a preposição, tá bom? E aí, ó, tudo certinho. Verbo transitivo direto. Agora o elemento preposição não existe mais. Ah, entendi, Rufino. Então, indireto é porque tem essa preposição bem no meio, exatamente. O direto é sem a preposição, mas o complemento continua existindo, ó, sem preposição. Olha as informaçõezinhas surgindo na tua tela. As pessoas buscam. Quem busca, busca algo, galera. Busca paz. As pessoas buscam paz. As pessoas buscam novos salários, melhores salários. Toda pessoa que busca, busca algo. Ó, não vai ter preposição não, ó. A felicidade. O fim, mas esse a não é preposição? Não, é artigo. Então, verbo transitivo direto. A felicidade é objeto direto, tá bom? Por isso nós temos verbo transitivo direto. Por que isso é importante? Para poder saber a diferença entre predicado verbal e predicado nominal. O ladrão roubou. Quem rouba, rouba algo. O carro, verbo transitivo. O carro é objeto direto, por isso aí vai ser um verbo transitivo direto. Entendi, Rufino. Maria chorou, pronto, acabou a história. Verbo intransitivo, tá bom? Doces lágrimas. Ah, agora veja, o que é que acontece? Verbo transitivo direto. Doces lágrimas, nesse contexto aí, é o objeto direto. Tem Maria chorou, mas nesse contexto eu preposicionei, não é? Ou melhor, eu botei o objeto, preposicionei. Eu botei o objeto dentro do contexto. Aí, nesse caso, sim, definido pelo contexto. Ah, entendi. E aí, agora você vai entender o que é predicado nominal. Toda vez tem verbo de ligação. Agora, cuidado, tem que fazer um print da tela. Os verbos de ligação são esses aqui, ó. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar. O ser e estar é os mais comuns, tá bom? Somente vai ligar uma qualidade, gente, do sujeito. Só isso esses verbos vão fazer. Quer ver? Em todos os exemplos que eu der, ele vai só ligar uma qualidade ao sujeito. Só isso. O Zé é esperto, ó. Esperto, Zé, ó, o verbo ser. Sempre, gente, é fácil demais. Predicado, ativo do sujeito, valor de adjetivo. Então eu tenho um predicado nominal. Ronaldo continua um ótimo armador. Um ótimo armador, qualidade de Ronaldo. Continua, continua, é um. Se eu trocar o continua pelo verbo ser, dá certo, é verbo de ligação. É só para ligar a qualidade ao sujeito. A torcida permanecia eufórica. Eufórica, qualidade do sujeito, que é torcida, permanecia. Se eu disser está, dá certo. A torcida está eufórica. Gente, isso é para ligar uma qualidade. Toda vez que isso ocorrer, eu tenho predicado nominal. A torcida permanecia no estádio. Ah, Rufino, agora não é predicativo. No estádio não é qualidade de torcida, é lugar. Agora esse permanecia não pode ser trocado por um verbo de ligação. Ah, entendi, Rufino.
Será visto tipos de predicado só verbal, só na próxima aula. Então, nós ficamos aí com esses predicados, verbo nominal e nominal. E o verbal, Rufino? O verbal são esses aqui, ó. Tem verbo de ação e tem verbo de ligação. As fãs gritavam excitadas. Excitadas, qualidade das fãs. E gritava é ação. Então, as fãs gritavam, elas estavam excitadas. Então, todas as vezes vai ter uma qualidade e um verbo de ação. Se tu observares, todos esses exemplos traz isso, ó. As velhinhas passeavam sorridentes. Sorridentes, qualidade de velhinhas. Passear é ação. Por isso eu vou ter predicado verbal, porque tem verbo de ação, e nominal ao mesmo tempo. Aí quando eu for dar aquela aula de predicado verbal, que vai ser próxima semana, você vai entender bem isso aí. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado todos vocês. A nossa aula chegou ao fim e prometo que na próxima aula você compreenderá ainda mais. Forte abraço e até a próxima.